tarde a todas que me seguem. Então hoje a gente está querendo fazer um pequeno comentário sobre este livro. Este livro diz A Mulher Moderna à Moda Antiga. É um livro que tem ajudado muitas mulheres a ver os seus valores, né? Muitas perderam seus valores, muitas estão depressivas, estão frustradas diante de tanto que vem passando. Então esse livro ele tem ajudado muitas mulheres. E eu peguei esse livro, minha irmã que me deu, e eu comecei a ler, e aí comecei a passar algumas coisas desse livro para algumas amigas. E elas falaram assim: nossa, você tem que estudar com a gente esse livro, já que não tem um livro para você emprestar para cada uma ler. Então eu falei assim: então eu vou fazer uns videozinhos, que eu acho que vai ser bem legal. Então aqui fala a mulher vê. O que é a mulher vê? A mulher virtuosa. Que mulher é essa, né? Como ser uma mulher virtuosa? Então a introdução da autora, que é a Cristiane Cardoso, esse título aqui desse livro, A Mulher Vê, é maravilhoso, né? E ela fala assim que há muito tempo as mulheres eram respeitadas e honradas. Na verdade, a reputação de um homem dependia do seu casamento com uma donzela. Então éramos um prêmio a ser conquistado. A maneira como nos vestíamos, como falava, dizia tudo o nosso comportamento. Éramos exclusivas. Costumávamos a ser atraentes por causa da nossa discrição, não por causa de nossas roupas. E muitas pessoas vão dizer que as mulheres do passado não tinham a maioria das coisas que temos hoje. E elas estão certas. Por quê? Mas uma coisa que elas tinham e que nos falta hoje é valor. Elas eram valorizadas. Podemos até ter conquistado muita coisa nas últimas décadas, mas também perdemos muito. E nos sentimos como um objeto que perdeu o valor e se tornou barato, comum e sem importância. Não todas, não vou generalizar, tá? Mas tem muitas mulheres que se sentem assim. As mulheres perderam a sua essência feminina, a beleza que era vista até no jeito como andavam. Por alguma razão, agora os padrões de beleza são completamente diferentes. O que importa é a aparência, só a aparência. Se você não acompanha a moda, não é bonita. As indústrias de beleza ensinam as pessoas a não serem importantes com o que você é, a pessoa que está por baixo da sua pele. E por isso, você só se sente valorizada se você estiver atraente. E como todas nós sabemos, a aparência não dura para sempre. O tempo sugará a sua beleza até que você se sinta desvalorizada e esquecida. Não é exatamente isso que está acontecendo diante dos nossos olhos de todo o mundo? Celebridades que eram amadas, admiradas, são rapidamente esquecidas à medida que envelhecem e ganham peso. Algumas celebridades se dedicam às obras de caridade a fim de serem amadas não pela fama que possuem, mas também pelas coisas que fazem. Mas elas também são esquecidas, elas também sofrem as consequências da desvalorização feminina. Seus maridos não pensam duas vezes antes de terem um caso. Seus filhos não veem a hora de sair de casa. Suas amigas têm uma quedinha por espalhar fofocas a seu respeito. Seus parentes fazem de tudo para tirar proveito do sucesso que têm. E ainda há aquelas fãs que se decepcionam com algo que disseram, tudo porque são celebridades. Se as mulheres que são as mais amadas e as mais comentadas no mundo são tratadas desta maneira, o que dizer de nós? O que há de errado com as mulheres hoje em dia? Por que, depois de tudo o que já conquistamos, ainda estamos tentando conquistar aquilo que mais precisamos? Os homens passaram a nos ver como objetos, não mais como um prêmio, mas como um fardo. Muitos não querem se casar, não querem se comprometer com uma mulher para o resto de suas vidas. É muito chato. Outros só se comprometem por causa da posição que ocupam dentro de uma sociedade, porque é necessário para suas próprias carreiras.
E muitos deles não precisam mais conquistar as mulheres. Eles podem conseguir uma nova num lar de dedos. Parece que as mulheres perderam tudo o seu pudor e respeito próprio. Nos dias de hoje, elas chamam os homens para sair, elas deixam ver mais do que o necessário, fazer mais do que precisam, elas os deixam usá-las de graça. E se os homens fossem os únicos a fazer pouco caso das mulheres, até seria tolerável. Mas as mulheres também fazem a mesma coisa. Elas não se ajudam de maneira alguma. Estão sempre olhando para os erros das outras, criticando umas às outras como se jogassem no mesmo time. E a própria mulher tem tido uma de suas piores inimigas. Duas das coisas mais comuns que você encontra entre as mulheres são fofoca e crítica. E já deu para adivinhar sobre o que elas falam? Sobre outras mulheres. Pois bem, se as próprias mulheres não se valorizam, você acha que os homens vão valorizá-las? Nosso pequeno e insignificante ego está sempre preguiçoso demais para se levantar e marcar a sua presença. Se você elogia um homem, rapidamente seu ego vai lá no teto. Se você faz o mesmo com uma mulher, seu ego flutua um pouquinho. E então, como um balão de gás, volta ao chão. Temos a mídia nos oprimindo com todo o seu poder, dado não sei por quem, dizendo às mulheres o que é bonito e o que não é. E isto é apenas um pedacinho do que as mulheres em todo o mundo passam todos os dias. Gente, as mulheres sofrem, né? Vamos combinar. Não é de admirar que elas se sintam tão para baixo, não é de admirar que se contentem com o primeiro homem que se interessam por elas. Como a mulher de hoje é diferente da mulher criada por Deus. E talvez você pense novamente em todas as coisas que conquistamos no decorrer dos anos. Mas a que custo? Costumávamos ser bonitas por dentro e por fora. Os outros se importavam conosco. Éramos amáveis, compreensivas, dedicadas, delicadas. Criaturas incríveis, cuja bondade ia além de qualquer coisa neste mundo. Nossas filhas queriam ser como nós. Hoje é como se tivéssemos atirado nos nossos próprios pés, querendo fazer mais, ser mais, dar mais e acabamos sentindo a perda que tudo isso nos causa. Há mais batalhas acontecendo no mundo de uma mulher do que em qualquer outro lugar. Os homens lutam para conquistar, enquanto as mulheres lutam para conquistar e ficar no controle. Os homens ainda podem estar solteiros depois dos 30 e mesmo assim não tem pressa. Mas para nós, isso significa que o tempo está se esgotando. E na maioria das vezes isso pode nos levar a tomar decisões erradas. E pior ainda mais como o estresse causando por praticamente tudo à nossa volta. É como se todo mundo estivesse tentando nos atingir, especialmente a mídia. Não importa como vem o estresse, ele simplesmente não vem e vai, mas nos enche como se fôssemos um enorme caminhão. E como não conseguimos suportar por muito tempo, explodimos. Explodimos com as pessoas que amamos, com estranhos no trânsito e conosco no espelho. Nada nunca está bem o suficiente. Mas como poderia estar? Não somos boas o suficiente para nós mesmas? Como é triste ver o quadro, descemos, o quão desvalorizadas e insignificantes estão sendo aos nossos próprios olhos, ao ponto de nos contentarmos com tão pouco. Deixamos que a mídia nos diga que estamos muito gorda, muito magra, muito cafona, muito tímida, inadequada, e que o nosso quadril é largo, e que então levamos suas palavras a sério e nos condenamos por isso. Gastamos todo o nosso salário tentando melhorar a nossa aparência, mas eles sempre criam algo novo, e o que temos já não é tão bom e nem suficiente.
Então vamos e destruímos a nossa imagem com qualquer coisa que encontramos a fim de atrair homens, fazendo qualquer coisa custe o que custar, não importa como, só para receber um pouco de atenção, ser notada, ser atraente, ser desejada, ser valorizada. E às vezes nem tá atrás de homem, não, até mesmo dentro da sua própria família. Mas nada disso funciona. A maneira como nos vestimos, a maneira como andamos, a maneira como falamos, a maneira como nosso corpo se transforma como contra a nossa vontade. Nada está bom. Então ficamos fartas de tudo isso. Depois de tantas tentativas frustradas, desistimos e empurramos a vida com a barriga, até que finalmente deixamos este mundo das mulheres desvalorizadas. Triste quadro. Seria isso uma maldição que temos de carregar de geração em geração? A avó sofreu, a mãe sofreu, as filhas estão sofrendo? Quando isso vai acabar? Será que nascemos para viver assim? Algumas de nós lutaram por mais direitos, exigindo igualdade, conquistaram muito, mas não o suficiente para mudar a maneira como nos sentimos em relação a nós mesmas. Enfrentamos 2 turnos todos os dias, carreira e aparência. Sem boa aparência, a carreira fica limitada. Sem a carreira, a aparência fica ilimitada. Não é que este seja o mundo dos homens? Sim, simplesmente não estamos nos adaptando a ele. Ou talvez estejamos nos preocupando com as coisas erradas. Talvez precisamos descobrir quem exatamente temos sido para que então possamos nos tornar a pessoa certa. Eu pergunto, até quando as mulheres vão continuar aceitando a degradação feminina estampada em livro, filmes, outdoor, revista, TV, música e mídia e moda? Quer ser respeitada? Respeite-se primeiro. Quer ser valorizada? Valorize-se primeiro. Trata-se bem como uma dama e não como uma qualquer. Você quer atrair a pessoa certa? Seja a pessoa certa. Algumas mulheres gostam de dizer que todos os homens são iguais, mas as mulheres não são também? Estão ficando todas iguais com as mesmas atitudes que comprovadamente não funcionam. Aperta aquela roupa, seja mais sedutora, vista menos roupa, ria mais alto, seja sexy, paquera, seja misteriosa, seja obstinada, seja amarga. Caia numa armadilha. Seria essa a maneira de se valorizar? Se a aparência fosse sinônimo de valor, então por que todas essas celebridades lindas de corpo escultural e sexo são tão infelizes na vida sentimental? Quando bebê, você queria que suas necessidades fossem atendidas. Quando criança, pedia para ser mimada. Quando adolescente, implorava por atenção. Agora, como mulher, você quer ser valorizada. Todo mundo quer ser valorizado, não importa a sua idade, a sua origem ou quem seja. O único jeito de ser valorizada é entender o que é o verdadeiro valor significa e como possuí-lo para você se tornar uma mulher V. Agora vamos descobrir o que quer dizer esse V. Próximo encontro nós vamos descobrir, tá bom? Vamos seguindo aí. Um abraço para todos e boa tarde.